Então, vamos lá, é isso que nós precisamos agilizar aqui os trabalhos. Eu nem vou chamar os nossos companheiros, eu só vou anunciá-los porque eles já se encontram na mesa para a condução dos trabalhos. É a nossa colega Sandra Silvestrini, que é coordenadora-geral da FENAJUDE, o Lucidei Guimarães, coordenador da Secretaria-Geral do Sindijus Paraná, e o nosso companheiro Hélio Lentes Neto Puerta, presidente do Sinjusc lá de Santa Catarina. Antes de passar a palavra para a Sandra, alguns avisos paroquiais. Não se esqueçam novamente do crachá, pois só permanecerão no salão aqueles que estiverem portando o crachá. Teremos agora a plenária final, uma paradinha para o café, retorno e o encerramento do Congresso Extraordinário da FENAJUDE com Seju, teoricamente às 18 horas, mas se nós adiantarmos os trabalhos, terminaremos antes. Peço licença à mesa para uma saudação deste colega do Judiciário Catarinense, que neste momento está atuando como mestre de cerimônias. Estar com vocês aqui foi uma experiência única. Levarei a Santa Catarina as amizades feitas, o carinho e também o exemplo de luta de todos vocês pelos trabalhadores do Judiciário do Brasil. Vocês todos estão de parabéns. Muito obrigado pela acolhida. Foi um prazer atuar como mestre de cerimônias para essa categoria tão combativa e não vamos desistir, senhores. Apesar de a luta ser grande, nós sairemos vitoriosos. Muito obrigado pela atenção e bom trabalho a todos. Passo a palavra para os componentes da mesa. Aqui no final nós temos um rascunho do ótimo. Aí depois. Não é, eu fiz essa daqui, agora sim, aí tem que ter um debate, infelizmente, porque essa daqui nós temos debate, porque assim, fala da agora. Aí é complicado, porque assim, nós vamos fazer uma carta política no final, essa carta, aí assim, eu não posso apresentar a carta política sem debate, se não tiver debate, não tem carta política. É melhor. Ó, pessoal, essa plenária, agora o cigarro aqui não funciona para o sindicato, funciona para o delegado. E aí, tá. Ou então bancada, ou é bancada, não diga delegado não, diga bancada, porque... Bancada ou qualquer posição de bancada? As bancadas, aí qualquer um é sindicato. Mas tem uma posição nossa lá, tem tudo. Vamos começar pelo de ontem. Boa tarde a todos e a todas. Estão reabertos os trabalhos. Bom, gente, vocês devem se lembrar, no dia da votação da eleição da representante da coordenação norte,
O Alexandre, que era presidente da comissão, já trouxe a informação, né, dos 3 crachás que estavam numa situação de que foram inscritos, né, no credenciamento, estavam como delegados, mas, na verdade, eram observadores, não podiam votar. A situação já foi superada, né, os crachás, logo de manhã, no dia seguinte, foram trocados, regularizada a situação, portanto, as votações de hoje não teve esse problema, mas houve a orientação de que a gente, então, ratifique, porque nenhuma das votações que aconteceram até ontem, enquanto os crachás estavam diferentes, nenhuma votação teria influência, né, sofreria qualquer alteração em virtude da quantidade, não. Mas julgaram importante a orientação à mesa de que a gente, então, colocasse em votação, somente por uma formalidade, a ratificação das votações que foram feitas anteriormente, né, a regularização da situação. Porque, a partir já que foi detectado pela comissão eleitoral, isso já foi regularizado. Mas nós recebemos essa orientação, enquanto mesa diretora, de que a gente colocasse em votação somente, para essa finalidade, a ratificação das votações. Então, a gente vai fazer só esse processo formal para que dê esse respaldo, né, que foi solicitado. Então, é uma situação rápida. Vocês já votaram, não é assunto novo, é tudo aquilo que já foi votado, não sofreu influência com o número de crachás, é que a gente vai pedir só a ratificação. Então, para ratificar as votações, né, aqueles que concordam, aprovam, né, e ratifica as votações já realizadas até então, nós solicitamos favor levantar o crachá. Ok, então, para a maioria. Aqueles que não ratificam, que votam de forma contrária, né, não ratificam, favor levantar o crachá. Ninguém. Abstenção, favor levantar o crachá. Nenhuma abstenção, então está ratificado todas as votações ocorridas no Congresso. Então, gente, agora a mesa entende, né, que a coordenação, então, nos foi demandado também que a gente abrisse um espaço só de 3 minutos para cada bancada, ou seja, né, sindicato não é individual, que possa fazer com 3 minutos alguma consideração que eventualmente queira que faça, né? E aí a gente está fazendo abrindo esse espaço de no máximo 3 minutos, tá? Questão de ordem. Microfone. Boa tarde, gente. Depois do almoço aqui o pessoal demora um pouquinho para chegar, né? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? O seguinte, a gente fez aqui um trabalho de votação de manhã e o Congresso já está no nosso 3º dia, está se encaminhando para o encerramento. A questão de ordem que eu coloco é que antes dos informes que sejam dados, a gente trabalhe as questões que foram colocadas desde o início do dia 12, que foi aquela discussão que foi feita lá no primeiro dia, também as discussões que foram feitas nas palestras do 2º dia e também hoje de manhã, que a gente acabou não tendo tempo a discuti-las, né, o que foi colocado pelo Clemente, inclusive, porque ele teve que sair. Então, para não ficar atropelado e para a gente poder ter um encaminhamento, principalmente com relação ao tema do Congresso, que é a justiça é essa, e a gente definir a linha de ação da federação para esse ano, né, até o próximo Congresso que vai ser realizado no final do ano que vem, eu proponho aqui que a gente faça a discussão do encaminhamento final, né, conforme o artigo 16, se não me engano, o inciso 1º do Estatuto da Federação, para que a gente defina no Congresso a linha política de atuação da Federação em 2020, antes dos informes que seriam já o momento final. A questão de ordem é essa. Obrigado. Inclusive, quero dizer que eu tenho encaminhamento nesse sentido. Bom, então, a situação é o seguinte, que, Guilherme, é que nós vamos fazer, então, o seguinte, nós vamos retornar, fazer a mesa diretora dos trabalhos e retornar para a comissão organizadora, porque a informação da comissão organizadora frente ao como é que chama? A programação, é que a fase aqui onde está escrito os horários e debates, os debates, a convocação seria específica para as teses, as defesas de teses, né? E agora, nesse momento, quando está escrito debate, seriam debates, imaginando que se concluíssem, que ainda estivesse debate as teses
e que, nesse momento, então, as teses é que seriam votadas, a plenária final seria para debater e aprovar as teses. Como há esse entendimento, e aí parece que há uma deliberação, inclusive, de um encaminhamento político, aí a gente entende que a fase relativa à comissão, e a gente, então, devolveria os trabalhos para a comissão eleitoral, para que ela pudesse, então, dar esse encaminhamento do qual a gente não tem, nem está tendo ciência agora. Bom, companheiros, primeiro que, se haveria debate das teses, nós teríamos que ter feito eles. Tá? E aí nós votamos a tese. E acho que aqui, então, houve essa lacuna aqui, que teríamos que ter aberto esse espaço, antes dali de não uma defesa a favor e uma defesa contrária, mas sim o espaço do debate sobre a tese, mas não aconteceu. Agora, eu acho que nós ficar aqui 3 dias num congresso e não ter uma posição política do momento que nós estamos vivendo, que o país está sendo atropelado, os estados estão sendo atropelados com as reformas previdenciárias, administrativas em cada local, e nós aqui sair de um congresso por uma questão que o regimento prevê, que estava terminando agora e não tem mais debate, eu acho que essa plenária ela é soberana para dizer que ela quer, sim, discutir a linha política dessa federação, ela quer, sim, colocar um plano de lutas ainda até o começo do próximo CR, e no próximo CR nós ter uma boa avaliação e estruturar o que as linhas mestre que nós vamos tirar aqui. A mesa, ela não pode compor outra mesa que não essa que vai levar até a última plenária do Congresso. E a plenária final é essa. Então, eu quero colaborar com a proposta do companheiro Guilherme aqui, que a gente continue com a mesa e a mesa submeta a proposta do Guilherme, e aí a gente abra esse espaço aqui para fazer esse bom debate ainda antes das 4 horas, que eu acho que a gente consegue fazer tudo aqui e sair com um bom congresso e com uma boa linha de atuação dessa federação. Questão de ordem? Bem, a primeira coisa que eu quero levantar é a seguinte. Nós, durante toda a nossa vida sindical, levantamos uma questão. Não há democracia. Toda vez nós levantamos essa questão. Seja qual for o presidente, não há democracia. Aí a gente pega o nosso estatuto e transforma o nosso estatuto num ato institucional. O que acontece com o nosso estatuto nessa hora? Vira o ato que limita, engessa. E outra coisa, as questões maiores são decididas pelo plenário. Isso historicamente. São decididas pelo... Até porque está previsto também nesse estatuto que a plenária do Congresso é soberana. Então, se o Congresso é soberano, é a última instância, como é que o estatuto pode limitar a participação dos seus delegados? É só isso. Isso é uma crítica construtiva. E outra coisa, nós não tivemos grupo de estudo para tirarmos uma proposta mais apurada de tudo que foi feito. A tese estava ali, estava colocada, mas a gente não veio aqui para dizer sim ou não. A gente veio aqui para debater naquilo que a gente acredita que seja útil para o futuro da federação. Então, não estou querendo porrar ninguém, eu estou querendo dizer que a gente tem que ter mais cuidado na aplicação do nosso estatuto, porque toda vez que você falar alguma coisa, a direção da mesa, né, no caso, falar isso não pode,
Isso não pode, isso não pode. Então, vamos submeter à plenária, entendeu? Isso é para contribuir. Não vai aqui nenhuma crítica à direção da federação, à mesa, até porque nós estamos muito melhor de direção hoje. Tá? É só para a gente ter esse cuidado. Ok. Gente, é o seguinte, é porque a gente estava tentando cumprir o regimento, porque nós somos mesa diretora só. Então, nós fomos nomeados aqui no Congresso para dirigir. O primeiro ato foi aprovar um regimento, então a gente estava tentando seguir o regimento que é elaborado pela coordenação, né, pela comissão que, digamos, se organizou o Congresso. Quem redigiu o regimento é a comissão que organiza o Congresso. Quem redigiu o edital é a comissão que organiza. Então, a mesa estava tentando se ater ao papel dela, que é de cumprir o que estava no regimento. Houve um encaminhamento agora. Então, no regimento, de acordo com a consulta que fizemos aos membros da própria comissão organizadora, teria acabado. Por isso é que a gente encaminhou desta forma. Não é querendo encerrar os nossos trabalhos de mesa diretora. Mas, como houve, então, essa situação, o que acontece? A mesa entende regimentalmente que nós vamos colocar em votação. Assim como fez que é a democracia, coloca em votação se a gente continua e com 2 encaminhamentos que a gente já tem concretos. Um do Guilherme, que é aproveitar, né, para fazer o debate político sobre aquilo que foi discutido aqui desde o primeiro dia. E, na seguida, a gente dá a palavra para o Veleda fazer também. E aí a gente abre essa palavra, os 3 minutos para as bancadas, né? Então, a gente vai colocar em votação só o esclarecimento, porque ainda que não esteja aqui, se a gente pode, né? Porque a gente está se atendo ao regimento, mas a gente está submetendo a vocês que órgão, óbvio, são deliberação máxima, órgão de deliberação máxima aqui, né? Distância máxima de deliberação. Podemos, então, fazer isso, abrir o espaço para Guilherme, a seguida Veleda, e, na seguida, os 3 minutos para cada bancada que quiser fazer alguma intervenção. Quem concorda, a favor, levantar o crachá. Eu levantei. Pode baixar, por favor. Quem discorda, a favor, levantar o crachá. 1 voto, 2 votos discordantes, 3, 4. Quem se abstém de votar, a favor, levantar o crachá. E 1 abstenção, 2 abstenções, 3 abstenções. Então, nós vamos fazer isso. Guilherme, com a palavra, para 5 minutos. Né? É 5 ou 3? 5. A gente, né, foi votado a questão das bancadas, certo? Então, assim, eu vou pedir para trazer aqui o nome e o nome da entidade a qual representa, para a gente ir juntando aqui e depois ir chamando na sequência das falas do Guilherme e do Veleda. Então, enquanto está rolando as falas, podem trazer escrito num papel aqui, beleza? Pessoal, só lembrando que o artigo 9º do nosso regimento, parágrafo 3º, fala que a mesa pode limitar o número de oradores inscritos para melhor aproveitamento do Congresso. Então, assim, a presidência da mesa entende dessa forma. Então, uma liderança das delegações pode trazer o crachá aqui à frente para a gente poder fazer a listagem daqueles que vão se manifestar por tempo de 5 minutos? 3 minutos. Bem, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo acolhimento da questão de ordem. Acho que a gente aqui evoluiu, porque o Congresso de Trabalhadores, no meu entendimento, ele deve ser construído pela base. E isso a gente vai fazer nesse momento, né? A gente veio aqui, não foi para assistir palestra, também foi, não foi para jantar e não foi para passear. Nós viemos aqui para debater política contra tudo isso que está vindo essa avalanche, como o Clemente mencionou pela manhã, e sugiro que a gente faça esse debate a partir de agora, né? A gente não atua, e não é a minha perspectiva de atuar na direção da federação, de cima para baixo. As coisas são construídas de baixo para cima. E eu proponho que esse seja o momento a partir de agora. Eu coloquei aqui que a gente construa uma Carta de Belo Horizonte como deliberação desse Congresso. E trouxe aqui vários pontos que eu coletei, são 11 pontos, desde o início dos debates, e nesses 11 pontos que eu sugiro que a gente concentre
os nossos esforços e as nossas atuações para 2020, nesse momento. Então, vou fazer uma pequena leitura de como ficou aqui um esboço dessa carta, se vocês me permitirem. Nós, trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário nos Estados, reunidos no Congresso Extraordinário da Federação, FENAJUDE, realizados no dia 12 e 3 de dezembro de 2019, com o tema Que Justiça é essa? Após intensos debates e reuniões com as delegações presentes dos sindicatos filiados à FENAJUDE, em unidade, publicamos a presente Carta de Belo Horizonte para definirmos e orientarmos a linha de ação unitária para a nossa federação na atual conjuntura, em conformidade com o Estatuto da FENAJUDE. Primeiro ponto, democratizar o judiciário, estabelecendo a eleição para as mesas diretoras dos tribunais, com voto direto e secreto dos trabalhadores efetivos e magistrados do Judiciário Estadual, para votar na escolha dos membros dos órgãos diretivos dos tribunais e aprovar a PEC 526 de 2010, hoje já em tramitação no Congresso Nacional, após uma longa construção dos egressos da FENAJUDE nos anos anteriores. Ponto 2. Propor a alteração da atual forma de composição do CNJ, permitindo participação da sociedade civil organizada e dos trabalhadores, assim como mudar o paradigma voltado à produtividade e eficiência, que despreza a qualidade e considera os trabalhadores somente como números, que reforça uma visão judiciária enquanto política pública de prestação de serviço à sociedade com qualidade. Ponto 3. Construir uma formação humanista, filosófica e social no ensino superior do curso de Direito, nas universidades. Ponto 4. Criar acessibilidade jurídica com ampliação das defensorias públicas e da infraestrutura do judiciário, inclusive contra a extinção de cargos e de comarcas que afastam a população mais pobre e carente do serviço público e do trabalhador público do judiciário. Ponto 5. Instituir mecanismos transparentes com critérios objetivos de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com abertura e prazo para inscrição de candidaturas, chamamento público dos candidatos para debates, divulgação de currículos para análise da população e sufrágio popular para estes cargos. 6. Instituir tempo de mandato para os ministros do STF e dos demais tribunais superiores, bem como para os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais federais. 7. Criar ouvidorias regionais externas, ocupadas por pessoas que não integrem as carreiras do judiciário, devendo atuar na fiscalização externa dos respectivos tribunais. 8. Criar mecanismos permanentes de participação social no âmbito do Poder Judiciário, através de audiências públicas, conferências, plenárias, assembleias e outros mecanismos com uma política contínua de ouvir as perspectivas da sociedade na gestão do sistema de justiça. 9. Estabelecer critérios de representatividade de raça e gênero que favoreçam o ingresso e a ascensão no judiciário a todos os segmentos da população, inclusive aqueles que são vítimas históricas de desigualdades e opressões. 10. Lutar contra os privilégios da magistratura. Desdobrado esse ponto em vários itens. A. Com a aprovação da lei que regulamente os critérios para a aplicação do teto remuneratório do funcionalismo. B. Redução do período de 60 para 30 dias de férias. C. Coibir e proibir o nepotismo. D. Proibir o patrocínio empresarial a eventos institucionais e das entidades de classe do sistema de justiça, incluindo a magistratura. E. Fim do efeito cascata dos rendimentos dos magistrados quando houver aumento salarial dos ministros do STF. E 11, último item, apoiar a luta pela criação de uma lei que unifique as carreiras dos trabalhadores do Judiciário brasileiro. Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2019. É essa a proposta de carta que eu trago. Se tiver aqui mais um minuto, queria fazer a defesa nesse sentido, que eu acho que os pontos aqui podem ser amplamente debatidos, como eu falei no início. Não aqui estamos fazendo uma construção de cima para baixo, mas, pelo contrário, vou pedir para projetar os pontos, caso alguém queira aqui, distribuir também para os colegas. E, dentro desses pontos, eu gostaria que se seguissem os debates da nossa plenária, que, na minha avaliação, é o principal ponto do nosso Congresso. Muito obrigado.
Tá, então as bancadas, né, lembrando que um por bancada, tá, o Neto está escrevendo ali, e agora com a palavra o Veleda. Está contemplado? Já está contemplado, Veleda, com a fala do Guilherme, com a sugestão da carta política. Jonas, Sinjus MG. Boa tarde, companheiros e companheiras. Está dando para ouvir? Boa tarde, né? Eu vou confessar a vocês uma coisa. Eu falei com os colegas lá atrás e tinha falado com o Dionísio, acho que eu consegui falar um pouco com o companheiro lá, que é também pertinho lá do Icó, no Ceará, né? Pertinho mesmo, perto de Oroz. Que eu achei que o Congresso não ia chegar a esse ponto. Então, eu queria dizer, companheiro comunista, meu camarada, obrigado. Obrigado. Porque um Congresso que está se preparando para o Congresso do ano que vem, para um cenário ruim para o povo pobre, para os trabalhadores, não pode ser um Congresso meramente burocrático. Então, eu vou repetir, muito obrigado. Repetir lá, olha lá, eu estava tão quieto, por que tu foi fazer isso, rapaz? Que coisa boa. Então, é importante que esse Congresso Extraordinário, além das questões que foi importante, positiva para a consolidação da federação, saísse daqui com uma carta que desse orientação política, pelo menos para o próximo período, que é o ano que vem. Será horrível, senhores e senhoras, amigos, amigas, companheiros. Será horrível. Há um projeto de destruição nacional. É um projeto antipatriótico. E olha que eu sou internacionalista. É antipatriótico no sentido mais elementar, do ponto de vista militar, inclusive. Nós estamos falando de soberania, em todos os aspectos. Então, eu estou aqui numa intervenção para dizer que, ao final da carta, deve estar lá bem concretamente, basta de governo Bolsonaro, basta de fascista. É isso, ao final da carta. É isso. Nós não admitimos. Esse país, Darcy Ribeiro, que se levante, é um país de uma nação, de uma outra civilização. Nós somos um outro povo. Nunca perceberam isso? Olha na cara desse Zé aqui, ó. Isso é brasileiro, trabalhador. Olha a cara do Wagner lá. Eu nunca vi um negro tão competente, tão cheio de energia para lutar. Você entendeu? Então, eu posso dizer vários outros aqui. A companheira Cleonice, essa negra revolucionária. E tem tantos outros. Então, é esse país que nós temos que recuperar. Eu, uma vez, rapaz, até achei que eu estava pelegando, que eu falei, eu vou sair nas ruas com a Constituição de 88, aquela original, que nós lutamos contra o regime militar para ter uma Constituição que incorporasse todos os anseios do povo, inclusive econômico, social, cultural, etc., na Constituição. Vou ter que pegar a Constituição que já foi... Estão rasgando, acabou quase tudo, velho. Então, o meu discurso, perdoe o meu amigo Lênin, perdoe o meu amigo Trotsky, o meu amigo Gramsci, me perdoe, eu sou assim, que eu nasci numa região de muita resistência, de muita luta. Concluindo, eu sou de uma família assim. Então, eu queria apenas acrescentar à carta dos companheiros a seguinte consigna, que eu vou ali melhor redigir, que é o seguinte: falou 11 pontos, eu quero acrescentar mais 4 pontos. Combate ao conjunto de MPs e PECs da morte do Estado de Bem-Estar Social. Não precisa, porque senão é muita coisa, muito complexo, né? Cheio de coisinhas ruins, cada um mitigando, destruindo a proteção né, social dos trabalhadores. Então, eu estou colocando essa consigna. A outra, combate ao projeto que trata do fim da estabilidade dos servidores públicos. Sejamos orgulhosos, somos servidores públicos, somos trabalhadores do Estado brasileiro.
combate ao programa de privatização de recursos naturais, água, energia, petróleo, etc. E o final é: basta Bolsonaro, basta de fascismo. Obrigado. O próximo é o Jair, Sintage, Bahia. A gente vai pedir para o pessoal se reter aos 3 minutos, porque senão vai se alongar bastante. Boa tarde, pessoal. Não se preocupe que eu não vou passar dos 3 minutos, não. Gente, eu pedi licença à delegação do Sintage para falar em nome do Sintage, mas é uma pequena crítica, né? Nada que tire o crédito da FenaJude, é só uma pontuação que eu queria fazer, né? No dia 28 de novembro, nós recebemos da FenaJude, assinada pela FenaJude, um comunicado para que as entidades sindicais nos seus estados aderissem aos programas de mobilização nos seus estados e acompanhassem, né? Eu acredito assim, a FenaJude, a base do judiciário, ela é uma base forte, ela é uma base que constrói opinião, é ou não é? Somos fortes ou não somos? Então, no meu entender, a FenaJude deveria, em consonância com as entidades filiadas, criar uma agenda de luta. Não dizer para a base que acompanhe as mobilizações nos seus estados, porque na nossa base, quando a gente cria a nossa pauta de mobilização, a nossa agenda de luta, a base já tem uma certa dificuldade em acompanhar e a gente tem que fazer algumas intervenções nas unidades, chamando os companheiros, as companheiras, os camaradas, para que acompanhem a nossa mobilização, que paralisem, que faça greve, que faça e aconteça. Então, se a gente diz, pura e simplesmente, acompanhe as mobilizações nos seus estados, nas entidades e tudo mais, a gente não chama, a gente não cria um vínculo da nossa base com a entidade para que ela, de fato, faça adesão às mobilizações. Então, a minha opinião é de que a FenaJude, mesmo que ela queira acompanhar as mobilizações de outras centrais, da CUT, da Conluta, da CTB, seja lá o que for, mas que ela diga, olha, nossa agenda de mobilização é essa, tal dia vamos fazer isso, tal dia vamos fazer aquilo, e não simplesmente diga que a gente acompanha as mobilizações nas entidades, veja o que é que está acontecendo para poder a gente acompanhar. Eu acredito que a FenaJude é uma entidade forte, nós somos fortes e podemos sim ter a nossa agenda de mobilização e dizer para a base, a nossa agenda é essa, tal dia vamos fazer isso, tal dia vamos fazer aquilo. É só uma sugestão, né, para que a gente crie um vínculo maior com a nossa base. Obrigado, Jair. Próximo é o Tiago, Síndico Judiciário, Espírito Santo. Depois do Tiago é o Nivaldo, Sinjur, Rondônia. Aí já prepara. É o Tiago, depois o Nivaldo. Boa tarde, colegas. Vim aqui, em nome da delegação do Espírito Santo, justificar a nossa abstenção, do debate das teses, porque lá no nosso estado surgiu uma informação de que a FenaJude teve uma arrecadação aí de 8 milhões e ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. Então, nós não nos sentimos confortáveis de votar as teses enquanto a gente não ter um esclarecimento da FenaJude para a gente poder levar nossa categoria, porque os servidores capixabas acham que a FenaJude não é um órgão, que traz um retorno adequado para a gente. Então, a gente preferiu se abster do debate. Então, aqui é só para justificar e mais nada. Obrigado. Nivaldo e depois Ivonaldo. É só acrescentar, porque fala que cabe à mesa oriental, o colega já procurou, a direção. Esse boato teria saído em relação à administração passada da federação, que ela teria recebido 8 milhões, né? Não com essa, só para a gente clarear, já houve um debate com a direção, né? 3 minutos para o Nivaldo. Meu nome é Nivaldo, sou representante do Sinjur de Rondônia, e eu venho aqui especificamente para parabenizar o nosso colega que teve essa ideia da carta, porque até então, quando a mesa quis encerrar os trabalhos, eu falei, ué, será que nós viemos aqui para fazer um congresso só para aprovar o aumento? Mas, graças a Deus, que alguém teve a ideia, e eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. As propostas são bem interessantes, da carta,
Mas a carta, efetivamente, só ela, eu não acho que ela tenha um efeito muito grande. Mas se a FENAJUDE, junto com os sindicatos, emitir essas cópias e cada sindicato aproveitar do conhecimento que tem junto à sua bancada de deputados e senadores, fazer a entrega pessoal a cada um deles, que tem, cada estado tem conhecimento de quem são os seus deputados e seus senadores. Porque, efetivamente, nós só teremos mudança se partir do lado de quem dita as leis. Só a gente gritando não vai virar nada. Nós temos que ir junto a quem faz as leis, os deputados, senadores. Então, essa carta terá mais efetividade se a FENAJUDE, junto com cada sindicato estadual, procurarem os seus pares, os seus deputados estaduais, seus deputados federais e senadores, para que a gente consiga implantar pelo menos uma dos nossos pedidos da carta, já estaria sendo já de bom alcance. É o que eu peço, que seja acrescentada essa parte para que seja destacado por senadores, deputados de cada estado encaminhado. Obrigado. Obrigado. Ivonaldo, Paraíba, depois é o Josepe, Pernambuco. Obrigado. Deixa eu ver se eu entendi. Talvez vários colegas estejam com a mesma dúvida que eu estou aqui. Nós vamos aprovar uma carta de Belo Horizonte, é isso? Essa é a proposta. Certo. Eu recebi agora no Zap o texto da carta. Tem convergências em relação a alguns pontos, mas eu acho que, inclusive, tem que reduzir o texto, para não ficar tão grande. Mas tenho divergências em relação a outros pontos e sinto ausências. Por exemplo, sendo esse ano, em todas as reuniões do Conselho, nós tivemos fortes debates sobre como se procede às discussões das reposições salariais nos nossos estados. Eram só lamúrias. A carta não traz isso. Acho que nós precisamos pensar essa questão de ordem financeira de forma mais detalhada, respeitosa. Tem alguns elementos que eu, particularmente, tenho grandes divergências no texto. Mas o que me induz vir aqui, o que impõe a necessidade de vir aqui, não é estabelecer a crítica no conteúdo, mas tentar estabelecer uma preocupação de como nós vamos proceder esse debate da carta. Talvez, se nós apenas, no momento, pudéssemos avançar nos eixos principais, não pode ser 11, né? 11, o colega que antecedeu agora há pouco trouxe mais 4, no caso iria para 15, e aí é óbvio que cada um de nós, nos estados, poderíamos acrescentar mais 1, 2 ou 3, daqui a pouco chegamos a 30. Não existem 30 eixos. Podem existir 3 ou 4 eixos. Então, para encerrar, e aí a minha intervenção é meramente do ponto de vista metodológico, né? Nós adiantarmos uma discussão, se a mesa, sim, acatar, e aí, se não acatar, eu sugiro que seja aberto um debate específico para isso com a plenária. Eixos, a gente pode até parar aqui por 5 minutos para tentar fechar esses eixos, e aí viriam as intervenções e depois sistematizaria. Se não fosse a plenária, o que é muito difícil, mas uma comissão de 3 ou 4 pessoas redigiria um texto. E aí sim teria um conteúdo de carta. Carta se faz em cima de eixos. Isso aqui são propostas. Né? E dependendo da cabeça de cada um de nós aqui, os debates vão se prolongar até amanhã de manhã. Porque tem questões que são consensuais, mas, ao meu entender, tem questões que não são e requerem até sua substituição. Então, eu gostaria que a mesa entendesse essa minha intervenção conceitual, mas do ponto de vista de contribuir com o procedimento. A continuidade da forma como se encontrava, eu ouso discordar de algumas falas aqui, eu acho que vai nos colocar numa encalacrada de nós não sabermos como terminar essa carta, sem a definição dos eixos. É isso. Obrigado. Em ponto. Só um minuto.
Bom, de acordo com a mesa está conversando, a mesa vai propor que as lideranças que estão com as ideias da construção da carta, e aí eu pego um gancho da fala, da primeira fala, que foi a do Guilherme, no sentido de que a carta e o que se extraiu dela diz respeito ao que aconteceu, né? Então não teria como se chegar aqui em Belo Horizonte com uma carta pronta, né? Então é a construção do que foi debatido, pelo menos foi isso que a gente captou. Então, quem tem... O Guilherme apresentou 11 pontos, o Jonas apresentou outros 4, e o Ivonaldo comentou que teria algumas ideias também. As lideranças das bancadas, a gente sugere que se reúnam para ver se tem consenso. Forma o consenso da carta, do texto ou dos eixos, e ao final dos debates, que os debates vão rolando aqui, e as ideias vão surgindo, ver se apresenta um novo formato com a junção de algumas ideias e tal. A mesa quer consultar plenária se a gente suspende por até essa pequena reunião, meia hora, 20 minutos, para se as lideranças fazem essa conversa e cheguem a um consenso. Pessoal, é o seguinte, chegou uma carta com diversas propostas de encaminhamentos políticos. Houve sugestões de acréscimos e supressões. As supressões vão ser debatidas. Se nós continuarmos os debates aqui, vai ser em cima dessa carta, cuja carta vai ser alterada. Possivelmente vai ter um consenso, vai vir uma nova carta, formatada de acordo com o Guilherme, e mais outras ideias. Como nós vamos dar sequência numa coisa, se essa carta vai ser alterada, nós vamos entrar no outro debate. Então a sugestão é que, num período mínimo, que seja mínimo 15, 20 minutos, se reúnam as lideranças, entrem no consenso, acrescem mais alguma coisa na carta, tragam, nós iniciaremos os debates novamente. Em relação à carta política, é isso, e as falas que não forem relacionadas à carta, né? Aí depois também a gente já reinicia com as falas que não são relacionadas à carta. Pedindo a compreensão de vocês e reiterando que a mesa foi eleita para dar cumprimento, não para refazer uma programação, né? Não para poder... Então, por isso, a gente está com essa dificuldade, porque foi algo novo que surgiu, tem que ser construído na medida em que vocês estão apresentando e em respeito a vocês. Então, a gente está construindo. Por essa construção, e aí a gente também não quer ferir a autonomia, a competência de quem organizou o Congresso, nós também, durante a suspensão, vamos conversar com a comissão organizadora do Congresso para que dê esse direcionamento dessa finalização que não estava prevista aqui. Enquanto essa suspensão acontece, a gente... Quantos minutos? É possível que a gente faça assim, gente, para poder organizar melhor? Quem é a favor, levanta o crachá. Quem está com crachá aqui não precisa... Mas já deu uma demonstração clara, por favor. Então, a gente faz isso. Nós estamos levantando por 15... suspendendo por 15 minutos. Agora são 15 horas e 12 minutos. Então, às 15... Tá? O Neto está marcando e ele já chama o pessoal, né? Essa é a forma mais democrática de se construir uma carta. Todos vão participar e todos vão contribuir com as suas opiniões. Serão né? Então, aí se reúnam, se organizem. Pode fazer o comando dessa organização. O Guilherme, que fez a proposta da carta, onde é que vocês vão se reunir, ok?